Existe um momento na vida de um cientista em que ele precisa escolher entre a segurança da ortodoxia e o abismo do desconhecido. Eu escolhi o abismo. Meu nome é Sigmund Freud. E na noite de 23 para 24 de julho de 1895, em uma modesta casa de veraneio nos arredores de Viena, tive um sonho que mudaria tudo. Quando acordei naquela manhã, algo dentro de mim sabia com uma certeza que transcendia qualquer evidência que eu havia acabado de testemunhar algo fundamental sobre a natureza humana. Por 4 anos trabalhei completamente sozinho, ridicularizado pelos colegas, à beira da ruína financeira, mergulhando voluntariamente nas regiões mais escuras da minha própria mente. Porque eu precisava entender, precisava mapear o território inexplorado do inconsciente humano. O resultado foi um livro que ninguém queria ler. Um livro que o mundo ignorou completamente quando foi publicado nos últimos dias do século XIX. Mas esse livro mudaria o século XX. Ele se chamaria A Interpretação dos Sonhos. E esta é a história de como ele foi escrito. Course of life, but I also. Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Enquanto o mundo se preparava para virar a página do século XIX, um médico judeu de 39 anos caminhava pelas ruas estreitas de Ibergueice carregando um peso que ninguém mais podia ver. Sigmund Freud acabará de fracassar. Não o tipo de fracasso que destrói carreiras, mas o tipo de fracasso que corrói a alma de um cientista. Ele tinha uma teoria revolucionária e nenhuma evidência que satisfizesse os padrões da ciência da época poderia prová-la. Pense nisso por um momento. Você está convencido de que descobriu algo fundamental sobre a natureza humana, algo que explicaria por que pessoas sofrem, por que adoecem, por que se tornam prisioneiras de seus próprios pensamentos, mas quando tenta demonstrar essa descoberta aos seus colegas, eles olham para você com uma mistura de piedade e desconforto, como se você tivesse enlouquecido. Alguns meses antes, Freud havia publicado, junto com seu mentor Joseph Brauer, um livro chamado Estudos sobre a Histeria. Você esperaria que isso tivesse sido sua estreia triunfante, mas a recepção foi um silencioso constrangimento. Um conto de fada científico. O Dr. Freud está confundindo neurologia com poesia. Ele vê sexualidade onde há apenas nervos doentes. Francamente, é embaraçoso para a profissão médica. E o pior, Brauer, seu próprio mentor e colaborador, começou a se distanciar dele. A teoria de que traumas sexuais na infância causavam histeria era radical. Perigosa demais. Brauer tinha uma reputação a proteger. Freud, aparentemente, não. E aqui está o fascinante. Nesse momento de desespero profissional, Freud não sabia que estava a apenas alguns dias do maior insight de sua vida, porque na noite de 23 para 24 de julho de 1895, algo extraordinário aconteceu. Era uma noite quente de verão na Vila Bellevue, onde a família Freud passava férias nos arredores de Viena. Freud estava atormentado. Um de seus casos, uma paciente chamada Irma, não havia melhorado sob seus cuidados. Ele sentia que havia falhado. Na noite anterior, um colega médico, Otto, o havia sutilmente criticado por seu tratamento. Sigmund estava destruído naquela época. Ele me escrevia cartas quase diárias,
cartas de um homem à beira do colapso. Ele duvidava de tudo, de suas teorias, de sua competência, de seu valor como médico. Eu temia por sua sanidade. Naquela noite, Freud sonhou. E o sonho seria tão importante que ele o lembraria pelo resto da vida, em cada detalhe angustiante. No sonho, Freud estava em um grande salão recebendo convidados para uma festa de verão. De repente, ele vê Irma entre os convidados. Algo nela o perturba. Ele a leva para perto da janela, para um lugar mais privado, e começa a examiná-la, com uma urgência que beira a agressividade. Irma, que surpresa vê-la aqui. Como está se sentindo? Os tratamentos melhoraram sua condição? Dr. Freud, eu ainda sinto as dores. Ainda? Mas isso é impossível. Você seguiu exatamente o que prescrevi? Tomou a solução que preparei? Eu tentei, doutor, mas... Tentou? Irma, se você ainda sofre dessas dores, francamente é sua própria culpa. Você não aceitou minha solução como deveria. Venha aqui, perto da janela. Deixe-me examiná-la novamente. Não é necessário, Dr. Freud. Não quero incomodá-lo durante a festa. Não é incômodo. É meu dever profissional. Agora abra a boca. Deixe-me ver sua garganta. Doutor, por favor, não precisa. Irma, abra a boca imediatamente. Você não compreende o quanto sofro. Ninguém compreende. As dores são insuportáveis e todos me tratam como se eu estivesse inventando. Então deixe-me ver. Abra a boca, pelo amor de Deus. E quando ela finalmente abre a boca, Freud vê algo perturbador. Estruturas embranquiçadas, crostas que parecem conchas nasais, regiões extensas de pele escamosa. Ele sente um momento de alarme. Então, outros médicos aparecem no sonho. Meu Deus, isso está... Leopold, vem aqui rapidamente. O que houve, Freud? Algum problema? Olhe você mesmo. A garganta dela. Há algo errado. Estruturas que eu não havia notado antes. Deixe-me ver. Entendi o que houve aqui, Freud. Abra mais a boca, por favor, Irma. Curioso. Sim, há um som embotado do lado esquerdo, Freud. Definitivamente há algo aqui que não deveria estar. Posso ajudar em algo, colegas? Otto, você a viu recentemente, não foi? Quando foi a última vez que tratou dela? Bem, há alguns dias sim. Ela se queixava de dores no ombro. Dei-lhe uma injeção. Uma injeção? Que tipo de injeção? Deixe-me pensar. Era propileno. Ou seria ácido propiônico. Ácido propiônico? Otto, por que diabos você daria ácido propiônico para dor no ombro, Otto? Ficou louco? Eu pensei que seria apropriado. A preparação estava disponível e eu... Espere. Que preparação você usou exatamente? A seringa estava esterilizada. A seringa? Bem, eu assumi que... Eu acho pela situação disso, a seringa certamente não estava limpa. Não estava limpa? Otto, você deu uma injeção com uma seringa contaminada a seu paspalho? É óbvio. Olha o estado dela. Isso explica tudo. Então não foi meu tratamento, não foi minha solução. Foi a injeção contaminada a Otto, seu cabeça oca. Professor Freud, peço desculpas, eu não quis causar nenhum mal. O dano já está feito, Otto. A infecção é evidente. Irma, você vê? Não foi meu método que falhou. Foi essa injeção descuidada. Meu tratamento estava correto desde o início. Quando Freud acordou naquela manhã de julho de 1895, algo havia mudado. Em vez de simplesmente esquecer o sonho como fazemos com 99% deles, ele se sentou à mesa, pegou papel e caneta e fez algo revolucionário. Ele escreveu o sonho inteiro, cada detalhe bizarro, cada fala estranha, cada sensação desconfortável. E então, pela primeira vez na história, um cientista olhou para seu próprio sonho não como um resíduo mental sem sentido, mas como um quebra-cabeça que poderia ser decifrado. Ao dissecar cada elemento daquele sonho, a garganta de Irma, a injeção contaminada, a presença de múltiplos médicos, comecei a ver um padrão. O sonho não era aleatório.
Era uma narrativa cuidadosamente construída pelo meu próprio inconsciente. E tinha um propósito cristalino: me absolver da culpa. O sonho realizou um desejo que eu não podia admitir acordado. Não é minha culpa. Eu sou um bom médico. Ali, naquela manhã, nasceu o conceito fundacional. Os sonhos são realizações disfarçadas de desejos reprimidos. Deixe-me colocar isso em perspectiva. Naquela manhã de julho de 1895, Freud não havia apenas interpretado um sonho. Ele havia descoberto a função fundamental dos sonhos. Eles são o palco onde nossos desejos inconscientes, especialmente aqueles que não podemos admitir acordados, ganham vida disfarçadamente. E se isso for verdade, então tudo muda, porque significa que 1/3 da sua vida, o tempo que você passa dormindo, não é desperdício, é quando sua mente trabalha nas verdades que você não consegue enfrentar de dia. Seus sonhos não são lixo neurológico, são mensagens em códigos de você para você mesmo. Freud estava tão emocionado com essa descoberta que, anos depois, brincou com seu amigo Wilhelm Fliess. Ah, meu caro amigo, você acha que algum dia haverá uma placa de mármore nesta casa dizendo: aqui, em 24 de julho de 1895, o segredo dos sonhos foi revelado ao Dr. Sigmund Freud? Spoiler, a placa existe, mas entre aquela manhã de revelação e o reconhecimento mundial, Freud teria que atravessar 4 anos do período mais escuro de sua vida. Porque aqui está o que ninguém te conta sobre momentos eureka. Eles não resolvem sua vida, eles apenas te dão mais perguntas, mais trabalho, mais solidão. Freud agora sabia que os sonhos eram significativos. Mas e daí? Como isso se conecta com suas pacientes histéricas? Como isso explica neuroses, fobias, obsessões? E então, em outubro de 1896, apenas 15 meses depois daquela manhã reveladora, algo devastador aconteceu. Seu pai, Jacob Freud, morreu. Nunca vi Sigmund tão destruído. Ele não chorava abertamente, não era seu jeito, mas algo nele se quebrou quando Jacob morreu. Ele ficava horas trancado no consultório, escrevendo compulsivamente. Tinha pesadelos todas as noites. Eu temia que ele estivesse perdendo a razão. Para entender o que veio depois, você precisa entender algo sobre Jacob Freud. Ele era um comerciante de lã que nunca prosperou. Havia levado a família de cidade em cidade, sempre fugindo de dívidas. Freud crescerá em pobreza gentil, mas inequívoca. E desde criança, ele havia sido o escolhido, o filho prodígio que resgataria o nome da família. E agora, Jacob estava morto. E Freud, aos 40 anos, ainda não era ninguém. Neurologista mediano, autor de um livro ignorado, a morte de Jacob não trouxe apenas luto, trouxe um ajuste de contas psicológico brutal. E então, nas semanas que se seguiram ao funeral, algo começou a acontecer. Freud começou a ter sonhos intensos, fragmentos perturbadores de memórias começaram a emergir. E lentamente, terrivelmente, uma convicção começou a crescer nele. Se ele realmente acreditava que os sonhos revelam verdades inconscientes, então ele precisava aplicar isso a si mesmo, precisava descer ao próprio submundo psicológico. E aqui começa a parte mais corajosa e mais perigosa de toda essa jornada. Freud decidiu fazer algo que nenhum cientista havia feito antes. Ele decidiu se tornar seu próprio paciente, analisar sua própria mente, explorar suas próprias cavernas emocionais, sem guia, sem rede de segurança, completamente sozinho. Imagine só, você acabou de perder seu pai, você está de luto, vulnerável, suas defesas psicológicas estão baixas e você decide escavar suas próprias memórias mais escuras, seus próprios desejos reprimidos. Nisso não era pesquisa, era mergulhar em águas profundas sem saber se havia fundo. Toda noite, depois que Marta e as crianças iam dormir, Freud se sentava em seu consultório na Bergesse 19, acendia um charuto e começava a escrever. Ele anotava seus sonhos em detalhes excruciantes,
Depois, aplicava a si mesmo o método que estava desenvolvendo, a associação livre. E o que ele encontrou nas profundezas de sua própria mente o aterrorizou. Ele descobriu camadas de desejo sexual relacionadas à sua mãe. Ele descobriu que, quando era muito pequeno, tinha sentido ciúme homicida em relação ao pai. Ele descobriu memórias perturbadoras de sua babá. Outro homem teria fechado essa porta imediatamente, mas Freud não fechou a porta. E aqui mora a coragem absoluta, ou a insanidade produtiva de Sigmund Freud. Ele não apenas olhou para essas verdades, ele as estudou, as catalogou, as transformou em ciência e então, em um movimento de audácia que só pode ter descrito como genial ou insano, ele escreveu para Wilhelm Fliess uma carta que mudaria a psicologia para sempre. Meu caro Wilhelm, encontrei em mim mesmo, como em todos os outros, sentimentos de amor por minha mãe e ciúmes de meu pai. Agora considero isso um evento universal da primeira infância. Se isso é assim, compreendemos o poder avassalador de Édipo Rei. A lenda grega captura uma compulsão que todos reconhecem porque todos a sentiram. Cada pessoa da plateia foi um dia, em germe e fantasia, exatamente esse Édipo. Ele havia acabado de descobrir o complexo de Édipo, não em livros de mitologia grega, não nas confissões de pacientes, mas no abismo de sua própria alma. E aqui está o que você precisa entender sobre essa descoberta. Freud não estava dizendo que você literalmente quer fazer sexo com sua mãe e matar seu pai. Essa é a caricatura grosseira. O que ele estava dizendo é muito mais profundo e perturbador. As primeiras relações de amor, rivalidade, desejo e poder que você experimenta na infância moldam completamente sua capacidade de amar, competir e desejar pelo resto da vida. Aquele triângulo primordial, você, a figura materna. A figura paterna é o modelo sobre o qual todos os relacionamentos futuros serão construídos. Se esse triângulo foi traumático, você carregará essas feridas para todo relacionamento futuro, geralmente sem ter consciência disso. E a única forma de se libertar é tornar consciente o que está inconsciente, trazer à luz o que está nas sombras. Mas aqui está a verdade devastadora. Essa autoanálise quase o destruiu. As cartas para Fliess desse período revelam um homem à beira do colapso. Ele oscilava entre euforia maníaca e desespero suicida. Sua única âncora era seu amigo Wilhelm Fliess, um otorrinolaringologista de Berlim, que tinha suas próprias teorias bizarras sobre conexões entre o nariz e os órgãos genitais. Sigmund me escrevia quase diariamente. Cartas longas, febres, cheias de descobertas e dúvidas. Ele me chamava de o outro único, o único que entendia. Quando eu demorava para responder, ele entrava em pânico. Eu era, literalmente, a única pessoa no mundo que levava suas ideias a sério. E isso revela algo crucial sobre a criação de A Interpretação dos Sonhos. Esse livro não foi escrito em glória acadêmica. Foi escrito na solidão mais absoluta. Não havia comunidade psicanalítica. Não havia movimento. Havia apenas um homem em Viena, escrevendo sobre sonhos enquanto o mundo dormia. E foi nesse estado, vulnerável, quebrado, oscilando entre insight e insanidade, que Freud começou a organizar suas descobertas em algo que pudesse ser compartilhado com o mundo. Em fevereiro de 1898, ele escreveu para Fliess: Meu caro amigo, comecei a escrever A Interpretação dos Sonhos. Estou exausto apenas de pensar no trabalho que tenho pela frente. Parece simples, não é? Mas o que se seguiu foi um processo de criação brutalmente difícil, que levaria mais de 1 ano e meio e quase faria Freud desistir dezenas de vezes. Porque ele estava tentando fazer o impossível, convencer cérebros treinados em física, química e anatomia de que sonhos, aquelas bobagens que você esquece 5 minutos depois de acordar, eram na verdade a coisa mais importante que sua mente produzia. Como você convence alguém disso? Freud decidiu que precisava construir não um tratado científico seco, mas uma narrativa, uma jornada. Ele dividiria o livro em 7 capítulos, cada um com uma função específica. Primeiro,
Ele precisava mostrar que toda a literatura existente sobre os sonhos estava errada. Então, nos capítulos centrais, ele apresentaria sua teoria nuclear. Sonhos são realizações de desejos, mas disfarçados através de um processo que ele chamou de trabalho do sonho. E aqui, Freud fez algo genial. Em vez de falar abstratamente sobre o trabalho dos sonhos, ele o dividiu em 4 mecanismos específicos, concretos, que qualquer pessoa poderia reconhecer em seus próprios sonhos. Deixe-me traduzir esses mecanismos para você agora, porque eles são a ferramenta mais poderosa que Freud nos deu. Primeiro, condensação. Seu inconsciente pega várias ideias, pessoas ou emoções e as comprime em uma única imagem no sonho. Você sonha com uma pessoa que tem o rosto do seu pai, mas o corpo do seu chefe, vestido como seu professor. Isso não é confusão, é condensação. Seu inconsciente está te dizendo que essas 3 figuras de autoridade representam algo comum para você. Segundo, deslocamento. Seu inconsciente pega a emoção real, a coisa que importa, e a desloca para um objeto aparentemente insignificante. Você está furioso com seu pai, mas isso é perigoso demais. Então você sonha que está furioso com o carteiro. O sentimento é real, mas o alvo foi deslocado. Terceiro, simbolização. Certos objetos nos sonhos representam consistentemente outras coisas, especialmente relacionadas ao corpo e à sexualidade. Objetos alongados frequentemente simbolizam o pênis, objetos côncavos simbolizam a vagina. Não estou sendo vulgar, estou observando um padrão. Seu inconsciente usa símbolos porque não pode falar sobre sexualidade diretamente. Quarto, elaboração secundária. Quando você acorda, sua mente consciente tenta organizar o sonho em algo que faça sentido, preenchendo lacunas, criando conexões lógicas. Mas essas conexões são falsas. Elas escondem a verdadeira lógica do sonho, que é a lógica do desejo, não da razão. Você vê o que Freud fez aqui? Ele não te deu teoria abstrata, ele te deu ferramentas práticas. Agora, quando você acorda de um sonho bizarro, em vez de simplesmente pensar que sonho esquisito e esquecer, você pode perguntar que ideias ou pessoas estão sendo condensadas, que emoção real está sendo deslocada, que símbolo está escondendo um desejo que não posso admitir. E se você fizer essas perguntas honestamente, você começará a ver coisas sobre si mesmo que estavam completamente escondidas. Esse é o poder de a interpretação dos sonhos. Não é só teoria, é um manual de operação para a sua própria mente. Mas Freud sabia que dar ferramentas não seria suficiente. Ele precisava provar que elas funcionavam. E aqui ele fez algo que nenhum cientista havia feito antes. No capítulo 5 do livro, ele analisou seus próprios sonhos para o mundo ver. Não sonhos genéricos, seguros, mas sonhos que revelavam sua ambição mesquinha, seus ciúmes profissionais, sua vaidade ferida, seus desejos sexuais inadmissíveis. Imagine publicar isso com seu nome na capa. A coragem necessária para fazer isso é quase inimaginável. Quando li os manuscritos, fiquei horrorizada. Sigmund, eu disse, você não pode publicar isso. Você está expondo nossa família inteira. Está expondo a si mesmo. Mas ele estava determinado. Ele disse: Marta, se a psicanálise for se tornar ciência legítima, eu preciso liderar pelo exemplo. Preciso mostrar que ninguém está livre dessas forças inconscientes. Nem mesmo eu. Essa escrita aconteceu em uma Viena que estava, nela mesma, passando por transformações sísmicas. Era o auge do Império Austro-Húngaro, mas também seus últimos suspiros. Gustav Klimt estava pintando corpos dourados. Gustav Mahler estava compondo sinfonias que desfaziam a lógica musical. E Freud, em seu consultório na Berghaus 19, estava desmontando a própria ideia de um eu racional e coerente. Ele escrevia à noite, após o último paciente sair. Fumava charuto atrás de charuto até o consultório ficar denso de fumaça. Rabiscava, riscava, reescrevia.
Enviava capítulos inteiros para Fliess, esperando aprovação como um estudante inseguro. E aqui está o que você precisa entender. Esse livro quase não foi concluído. Em vários momentos, Freud escreveu para Fliess dizendo que iria desistir, que o projeto era grande demais, que ninguém iria ler. Martha estava cada vez mais preocupada com as finanças. Eles tinham 6 filhos. Freud mal conseguia pagar as contas. E ele estava gastando horas preciosas escrevendo sobre sonhos. Mas sempre, no último momento, algo o puxava de volta. Um novo insight, um sonho revelador de um paciente, uma carta encorajadora de Fliess. E ele continuava, página após página, capítulo após capítulo, construindo tijolo por tijolo, a catedral intelectual que se tornaria a interpretação dos sonhos. Em setembro de 1899, depois de mais de um ano de trabalho brutal, o manuscrito estava pronto. 600 páginas. Freud estava exausto, emocionalmente drenado, financeiramente desesperado, mas também, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com esperança. O editor Franz Delsky concordou em publicar, mas com condições. A tiragem seria pequena, apenas 600 exemplares, e haveria uma pequena manipulação. Embora o livro fosse impresso em novembro de 1899, a data na capa seria 1900. Delsky achou que seria bom para o marketing, um livro sobre a mente para um novo século. Essa pequena fraude cronológica significa que a interpretação dos sonhos é oficialmente um livro do século XX, embora tenha sido escrito e publicado no século XIX. Um livro fora do tempo, com seu próprio autor. E então, em novembro de 1899, nos últimos suspiros do século XIX, a interpretação dos sonhos chegou às livrarias. Freud esperou por críticas, esperou por debates, esperou por qualquer sinal de que o mundo havia percebido. E o mundo respondeu com nada. Silêncio absoluto. Nos primeiros meses, o livro vendeu 123 cópias. As poucas resenhas que apareceram foram devastadoras. Mais adequado para leitura de entretenimento do que para avaliação científica séria, o Dr. Freud seria bem aconselhado a retornar à neurologia, onde suas contribuições anteriores foram ao menos baseadas em observação empírica adequada. Freud ficou destroçado. Ele escreveu para Fliess: É como se eu tivesse jogado uma garrafa ao mar. Não há sinal de que alguém tenha realmente lido o livro. Estou começando a acreditar que escrevi o livro 10 anos antes do tempo certo. E aqui está onde a história se torna realmente fascinante, onde você vê o verdadeiro caráter de Sigmund Freud. Porque diante do fracasso total, da rejeição completa, do silêncio ensurdecedor, Freud não desistiu. Ele não queimou seu manuscrito, não voltou para a neurologia segura. E ele continuou. Por quê? Porque ele havia estado lá. Ele havia descido ao submundo do inconsciente. Ele havia visto coisas sobre a natureza humana que não podiam ser não vistas. E ele sabia, com uma certeza que iam além das evidências ou validação externa, que aquele livro continha verdades fundamentais. Ele apenas precisava que o mundo alcançasse, e ele estava disposto a esperar. E aqui está o que aconteceu. Lentamente, gota a gota, a interpretação dos sonhos começou a encontrar seus leitores. Não nas universidades, não entre os neurologistas estabelecidos, mas entre jovens médicos inquietos, artistas, escritores, pessoas que sentiam que havia algo profundamente errado com a visão racional do ser humano que a ciência do século XIX havia construído. Em 1902, um grupo de jovens começou a se reunir nas quartas-feiras no consultório de Freud para discutir ideias psicanalíticas. Eram 5 pessoas na primeira reunião, mas era um começo. Em 1909, Freud foi convidado para dar palestras na Clark University, nos Estados Unidos. Finalmente, reconhecimento internacional. E em 1910, a interpretação dos sonhos entrou em sua 3ª edição. Em 1920, estava na 8ª. O livro havia sido traduzido para 12 línguas. Freud havia passado de escritor desconhecido para profeta. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. A interpretação dos sonhos
Levou 8 anos para vender sua primeira tiragem de 600 exemplares. Mas quando Freud morreu em 1939, esse livro havia se tornado um dos textos mais influentes do século XX, não apenas em psicologia, mas em filosofia, arte, literatura, cinema e política. Porque o que Freud fez naquele livro não foi apenas propor uma teoria sobre sonhos. Ele mostrou que você não tem acesso direto à sua própria mente, que a maior parte de você está escondida de você mesmo, que há forças dentro de você operando constantemente, moldando suas escolhas, e você não tem consciência delas. Isso não era apenas psicologia, era uma revolução filosófica. Antes de Freud, o projeto do iluminismo havia sido claro. O homem racional poderia conhecer a si mesmo através da razão. Descartes disse: penso, logo existo. Freud adicionou: mas você não sabe o que está pensando. E isso muda tudo. Muda a filosofia, porque a ideia de um sujeito racional, transparente, não pode mais ser sustentada. Muda a ética, porque se não somos completamente conscientes de nossas motivações, responsabilidade moral precisa ser repensada. Muda a política, porque movimentos de massa podem ser entendidos como expressões de desejos inconscientes coletivos. Muda a arte, dando nascimento ao surrealismo, ao expressionismo, a toda a arte moderna. A própria ideia de eu precisou ser repensada. Se o inconsciente é real, então eu não sou um indivíduo coerente. Sou um campo de batalha onde forças conscientes e inconscientes estão em constante guerra. E tudo isso, toda essa revolução intelectual que ainda ressoa hoje, começou com um homem de 39 anos acordando de um sonho em uma manhã de verão em 1895 e decidindo levá-lo a sério. Naquele verão de 1899, Freud estava sentado sozinho no terraço, olhando para as montanhas de Viena ao entardecer. O manuscrito de interpretação dos sonhos está finalizado sobre a mesa ao seu lado. Marta e as crianças estão dentro da casa. Ele acende um charuto e, pela primeira vez em 4 anos, algo dentro dele relaxa. Ele sabe que o livro será ignorado. Ele sabe que o mundo não está pronto. Mas ele também sabe que fez algo verdadeiro e que aquela ideia contida naquele livro permaneceria viva por décadas. 4 anos. 4 anos desde aquela manhã em que acordei do sonho de Irma. 4 anos descendo ao meu próprio inferno, mapeando os monstros que encontrei lá, tentando transformar loucura em ciência. E agora está terminado. Talvez eu seja um tolo, talvez ninguém leia isso. Talvez daqui a 10 anos eu olhe para trás e veja apenas um homem obcecado por fantasias. Mas eu não acho. Eu desci lá, eu vi. E o que eu vi era real. Há um mundo dentro de cada um de nós que não controlamos. Um mundo de desejos que não podemos admitir. Medos que não entendemos. Traumas que moldaram quem somos sem que percebêssemos. E os sonhos? Os sonhos são a única janela para esse mundo. Eu dei à humanidade um mapa. Não um mapa perfeito, mas um mapa. E se alguém em algum lugar, algum dia, usar esse mapa para se entender um pouco melhor, para se libertar de uma prisão psicológica que nem sabia que estava, então tudo isso, a solidão, o ridículo, o desespero terá valido a pena. Porque no final, o que somos nós senão nossos inconscientes tentando se tornar inconscientes? E talvez essa seja a única forma verdadeira de liberdade. E isso, meu amigo, deveria nos encher de admiração.